Boa noite a todos. Com certeza não é uma boa noite, mas sim uma excelente noite, pois estamos aqui nesta casa abençoada, que nos acolhe com tanto amor e carinho, né? Então, como todos já sabem, o tema é perdão, o caminho para a libertação. Então, o perdão, ele vem do latim, perdonare, de per, total, completo, mais donare, que é dar, entregar, doar. Então, o que é o perdão? O perdão ele é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra uma pessoa ou a si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, de diferenças, de erro, de fracassos, cessar a exigência de castigo, de restituição e de vingança. Então, a oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso. Jesus ensinou o Pai Nosso primeiro para os discípulos na gruta Monte das Oliveiras, quando eles pediram que eles os ensinassem a orar. Então, os discípulos estavam percebendo que sempre Jesus se recolhia, né, para fazer uma prece, para falar com Deus. E os discípulos começaram a sentir essa necessidade de também falar com Deus. Então, foi aí que Jesus ensinou a primeira vez o Pai Nosso para os discípulos. E, posteriormente, Jesus ensinou essa oração ao povo no Monte das Bem-aventuranças, diante de centenas, milhares de pessoas em uma colina no norte de Israel, com uma vista para o mar da Galileia. Então, uma parte aqui para a nossa reflexão que é marcante é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então, eu trouxe aqui uma imagem, né, de Jesus pregando o Pai Nosso, ali ensinando o Pai Nosso para a multidão, para o povo, né? Então, Jesus, ele nos convida, ele nos ensina a pedir perdão a Deus, mas também a oferecer o perdão ao próximo, para que nós possamos perdoar como Deus. Deus é perfeito, né, gente? Nós não somos. Né? Nós precisamos compreender que nós estamos num processo de evolução. Então, nós precisamos crescer espiritualmente, onde se faz necessário perdoar os erros e as ofensas. Né? Porque é difícil você evoluir carregando esse peso da raiva, do rancor, do ódio com você. Né? E todos nós carregamos histórias, algumas de amor, outros de aprendizado, mas outras marcadas pela dor, pela mágoa e pelas decepções. Né? E, às vezes, sem perceber, essas feridas antigas ainda comandam o nosso presente. Então, no próximo slide, eu vou trazer aqui um pedacinho da nossa história, da nossa civilização e religiosa. Tá? Então, o ser humano ele buscou a sua evolução muitas vezes por meio do quê? Da violência, da dominação, do poder, da imposição para o outro. Então, no Egito Antigo, 1500 anos antes de Cristo, se você cometia adultério, se você cometia, dependendo do crime, era permitido mutilar os membros. Então, se você cometeu um adultério, podia cortar o nariz, decepar as orelhas, cortar uma parte do corpo, ou se você podia ser escravo até a morte. Você imagina, a gente que trabalha, ou que é CLT, ou que é empresário, né? A gente às vezes reclama do nosso que trabalha muito, né? Imagine você, por um ato que você cometeu, um crime, você ter que trabalhar o resto da sua vida. Então, era onde... o que pregava aqui? O que eles vivenciavam? A raiva, o ódio, a vingança, né? E de 1.200 a 1.000 anos antes de Cristo, os hebreus, era a lei de Talião, acho que todo mundo conhece, né? Olho por olho e dente por dente. Então, se você fez um ato contra alguém da minha família ou contra mim, eu tinha o direito de ir lá e revidar. Então, você fez, você paga. Né? E também, nessa época, as pessoas eram mortas apedrejadas. Tá? E também tinha a escravidão como punição.
E aqui na Roma Antiga, na Lei das 12 Tábuas, 450 anos antes de Cristo, também era permitido as mutilações, a escravidão pela dívida. Então, se eu devia a você, eu ficava escravo até a minha família conseguir pagar, ou ficava eterno ali. Também tinha pena de morte. E, posteriormente, a crucificação, a decapitação e a flagelação. Né? E fora que Roma, né, gente, invadia as cidades, os outros países, e ainda as pessoas tinham que pagar impostos. Né? Então, ou seja, a raiva, o poder, a ganância, o dinheiro, sempre estavam muito ativos nesse povo. E vamos falar aqui das cruzadas, que era a violência justificada pela fé, né? E tinha muitos interesses políticos. E na Inquisição, que foi na Idade Média, uma idade muito obscura, né? Onde todo tipo de espécie de tortura, foi criados diversos instrumentos para torturar aqueles que eram tidos como hereges, né? Então, vários tipos de execuções, prisões, e a igreja, ela se aponderava do quê? Dos bens materiais daquelas pessoas que tinham dinheiro, né? E depois nós vamos à caça às bruxas, né? Que eram muitas torturas, perseguições, as mulheres eram queimadas nas fogueiras. E quem eram essas mulheres? As médiums, as mulheres independentes, as mulheres com conhecimento, mulheres com habilidades de cura, medicinais, eram destinadas à fogueira. E também vamos falar aqui que, infelizmente, até o dia de hoje, temos as guerras, né? As guerras dizimando populações, pessoas mutiladas, pessoas torturadas, violentadas e os lares destruídos. E tudo por quê? Justificada pela fé, pelo poder, por terras, pela ganância. Infelizmente, nós vemos isso no dia de hoje. Acredito que todos nós aqui, quando abrimos uma página na internet, ouvimos o jornalismo, a gente vê aquelas cenas de guerra, é muito duro, né, gente? É muito triste ver as pessoas naquela situação. E para finalizar aqui, para não ficar muito pesado, né, vamos falar, para finalizar, com a escravidão, onde os escravos, eles não tinham direitos. Eles tinham apenas o quê? Deveres, de trabalhar e trabalhar muito. Era um trabalho em condições precárias, abusivas, né? Então, as mulheres eram abusadas pelo quê? Pelos fazendeiros, pelos capatazes. Ela via suas famílias, seus filhos sendo o quê? Vendidos, açoitados até a morte. Então, uma situação onde reinava o quê? Reinava a raiva, o ódio, a desigualdade. Reinava o quê? O poder. Tá? Então, quem falou para nós do perdão incondicional? Quem que falou? Foi Jesus, que é o nosso mestre, nosso modelo e nosso guia. Ele só não nos ensinou, ele vivenciou o perdão. Eu acredito aqui que todos nós já saibamos que nós vivemos muitas vidas, centenas de vidas. Nós não nascemos agora, não começamos agora. Nós não somos uma ficha em branco, né? E ao longo dessas reencarnações, Deus nos deu o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, é o direito de decidir. E conforme nós fomos reencarnando, nós fomos cometendo muitos erros. Mas o erro, ele faz parte do aprendizado, né? Só que existe o erro por falta de conhecimento, o erro pela ignorância, e existe o erro intencional. Quando eu tenho a intenção de prejudicar o meu próximo, seja por dinheiro, por raiva, por vingança, por inveja, por poder. Aí eu falo, perdoar é fácil pelo nosso livro evolutivo? Não, mas é essencial. Nós, como já foi dito, somos espíritos em evolução, com muitas reencarnações e erros cometidos. Todos nós temos um passado. Então, nós não tenhamos dúvidas que o sofrimento que causamos ao outro, seja no passado ou seja hoje, ele nos espera mais adiante. Tá? Mas não é como punição, porque Deus não pune, mas sim como uma lei de causa e efeito, que é uma oportunidade
educativa para espiar e reparar os erros e evoluirmos. Porque quando acontece alguma coisa que a gente, para perdoar o outro, algum problema, nós nos sentimos como? Com raiva, magoados, injustiçados. Esse é os primeiros sentimentos que nós sentimos, né? Daquela aflição, aquela coisa ruim. Mas nós não tenhamos dúvida que Deus é perfeito e que sempre existe uma causa e depois tem um efeito. Então, a plantação ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E quem prejudica o outro gera consequências para si mesmo. Tá? Então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem justiça das aflições, causas anteriores e atuais das aflições. Porque muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, mas eu sou uma pessoa correta, não faço mal para ninguém, estou procurando seguir o meu caminho, e às vezes acontecem algumas coisas com a gente. Então, se a aflição não é dessa vida, porque muitas vezes nós caçamos, né, o problema. Mas se não é dessa vida, pode ter certeza que ela vem de origem de outra existência. Porque nada, gente, nada fica impune, nada passa perante a lei de Deus. E muitas vezes nós reencarnamos com inimigos dentro do nosso próprio lar. Para quê? Porque o lar não é a escola onde a gente aprende a amar, a respeitar. E muitas vezes a gente reencarna para aprender a perdoar. Porque muitas vezes nós não entendemos como que pode, dentro de uma família, né, ter uma aversão tão grande entre um pai, um filho, um irmão. Entre sogra a gente até entende, né, gente, um pouco. Mas, assim, a gente não consegue entender porque tem essa aversão tão grande de se odiarem. Porque é a falta de perdão que vem de outras vidas. Então, a gente vai acumulando. Gente, aquilo que a gente não resolve numa vida, que a gente não resolve, acumula para outra. Porque Deus é justo. Tá? E também nós reencontramos desafetos em ambiente de serviço, em relacionamentos. Então, por isso que Jesus disse, reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto está a caminho com eles. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 25, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Por quê, gente? É nessa vida, é agora, é a oportunidade que nós temos de desfazer o quê? Esses laços que nós criamos no passado. Laços do quê? De injustiça, laços de ódio, de raiva. Então, é agora, é nessa oportunidade que nós temos. Então, tem causas anteriores inevitáveis que... Quais são as causas anteriores inevitáveis? O país onde eu nasci, o lar onde eu moro, se eu vim com alguma deficiência, esses desastres naturais que acontecem do avião cair, desastre de tsunami, de terremoto... É inevitável. Às vezes, um ente querido que vai muito antes da gente, um filho. E tem uns evitáveis, que as causas atuais evitáveis. Que é essas causas? Eu tenho que ter uma ética, um bom comportamento. Eu preciso tentar me livrar dos vícios. Eu preciso fazer a tão reforma íntima que a doutrina espírita nos convida. Para quê? Para que nós evitamos prejudicar o nosso corpo, prejudicar o nosso próximo. Então, tem situações que nós podemos e devemos evitar. Tá? Então, nós estamos aqui, a reencarnação que nós temos a oportunidade de resgatar e desfazer o laço que nós criamos no passado de ódio, de injustiça. E não tenhamos dúvida que o resultado que a gente vive hoje é consequência do nosso passado. Então, vamos lá. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nós não temos outro caminho. É buscar compreender o outro, é entender que cada um dá o que tem e cada um vai colher aquilo que plantou.
e buscar perdoar nossas ofensas. Porque no Pai Nosso a gente não pede, Senhor, me perdoa. Mas a gente fala, mas eu fiz um errinho e fulano fez um erro muito grande, né? Mas cada um vai colher aquilo que plantou. Não tenhamos dúvida. E aí, como que eu vou perdoar, né? Como que eu perdoo se eu tenho inimigo de outras vidas? Eu nem lembro. Tem gente que fala, não quero saber de outra vida, eu quero saber do aqui e do agora. Então, como eu vou perdoar se ainda me dói? Como eu vou perdoar se eu tenho raiva? Como eu vou perdoar se eu fui traída? Se eu perdi meu emprego? Se tirou a minha moradia? Se eu fiquei sem dinheiro? Se eu estou sem recurso? Como eu vou perdoar se eu adoeci? Eu trouxe aqui para vocês, para nós, algumas alternativas. É um caminho para que a gente consiga perdoar. Então, vamos lá. Então, a oração. O primeiro passo, gente, é a oração. É a oração que a gente consegue falar com Deus, a gente consegue expor o que está dentro do nosso coração e da nossa mente. Senhor, me ajuda a encontrar caminhos para me perdoar, para mim tentar entender o que aconteceu comigo. Então, a gente tem que fazer aquela oração de coração. Depois, a gente precisa reconhecer a dor. Senhor, está doendo muito, está doendo, eu estou chateada, eu estou magoada, está doendo muito em mim. Então, aquilo que a gente não reconhece, gente, a gente não trata. Se você não reconhecer, não trata. A gente tem que admitir, tem que assumir. Depois, a gente precisa procurar uma ajuda profissional. Nós temos psicólogos, terapeutas, hipnoterapeutas, que são preparados, são profissionais para ajudar a gente nessa questão. Então, nós precisamos procurar. Tem espaço de autoajuda, onde pessoas que já vivenciaram esse problema, eles estão ali, eles vivenciaram, conseguiram vivenciar, estão ali para ajudar. Então, é mais uma rede de apoio. Então, a gente percebe que não é só com a gente. Muitas pessoas passaram por problemas, e às vezes até problemas maiores, e estão ali, e estão ajudando aqueles que estão nessa situação. Também, gente, se faz necessário a gente estudar um pouco sobre o perdão, né? A gente precisa estudar, entender quais são as fases, o que ocorre, se faz necessário. Também precisamos ter conhecimento das leis divinas. Jesus falou para Simão Pedro que quando o homem se baseia no seu próprio conhecimento, fica difícil, porque ele se perde. Então, se faz necessário conhecimento das leis divinas, para que a gente possa entender que nós temos um passado, que nós estamos aqui para evoluir, que todos nós vamos passar por problemas. E, através do estudo, a gente consegue compreender melhor a lei de Deus. Nós nos fortalecemos. Então, se faz necessário conhecer. E os filmes e os livros espíritas, eles sempre trazem as leis de Deus, eles trazem uma ótica de vidas anteriores, traz bastante conhecimento. Então, nós temos diversas formas de buscar o conhecimento. Aqui na casa, nós temos o tratamento espiritual, é só agendar. Nós temos o tratamento da maca, temos o atendimento fraterno, para poder conversar, desabafar. E nós vamos ser direcionados aos outros tratamentos. E o Evangelho no Lar, gente? O Evangelho no Lar é muito importante, porque é 15, 30 minutos que nós ficamos ali com a espiritualidade no nosso lar. Então, o Evangelho no Lar, nós vamos conhecer melhor os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos fortalecer, nós vamos nos harmonizar. Então, é esse caminho que nós precisamos. Conhecer melhor as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, para que possa entrar em nossa mente, nosso coração, e o nosso corpo, a nossa mente, apaziguar, porque às vezes está tão pesado, fica tão difícil para a gente, porque quando a gente não consegue perdoar, parece que a vida fica mais difícil, os dias ficam mais nublados, a gente vai perdendo a esperança, a falta de fé. Então, através dessas alternativas, é um caminho. Existem outras alternativas também, que cabe a cada um de nós buscar. Então, quando a gente dorme, acontece um processo que fala que é emancipação da alma. O que acontece? O nosso corpo físico fica deitado na cama. E nosso espírito sai por um cordão prateado e ele vai para diversos lugares. E que nós podemos fazer? Pedir para que Deus permita que o nosso mentor, ou nosso anjo da guarda, venha nos buscar,
Para quê? Para a gente ir para uma colônia espiritual, para que ele possa orientar a gente a passar por aquele problema, para que a gente consiga perdoar o outro. Aí o nosso mentor vem, leva a gente para a colônia espiritual, a gente faz tratamento lá também, conversa com a gente, explica muito porquês. Às vezes a gente acorda animado, né? Cheio de energia, de força, cheio de fé. Muitas vezes é o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que esteve presente com a gente. Mas quando dormir, vamos fazer oração e, de acordo com o problema de cada um, vamos pedir para que o nosso mentor venha até a nossa casa nos auxiliar. Então, quais são as consequências da falta do perdão? Como eu falei há pouco. A pessoa perde a alegria de viver, a gente vai perdendo. Vive em função do sentimento negativo e conflitivo, se torna aquela pessoa negativa, uma série de conflitos. Ela pode levar o sentimento de vingança para outras vidas. Ela pode vir a se tornar um obsessor encarnado ou ser o obsediado, porque ela fica ligada por aquele laço de ódio, de raiva, e ela não consegue se desconectar. Tá? E, além disso, desencadeia substâncias negativas, nocivas no nosso organismo. Ou seja, a gente adoece. Né? Porque acredito que todos saibam que cada sentimento que nós temos, ou qual a nossa emoção, dispara uma série de hormônios. Imagine você ficar ressentindo aquela dor, aquela raiva, aquela mágoa. Vai desencadear onde? Em você. Não é no outro, é em você. Tá? Então, nós ficamos o quê? Aprisionados, enrijecidos, amargurados. O passado, ele serve como lição e não como prisão. Tá? Então, a falta de perdão, ele vai fazer o quê também? Ele vai nos ligar com os espíritos que não querem o nosso bem. Porque assim, eu penso, eu sinto, eu vibro. Então, emite a vibração. Então, também nos liga com pessoas e aquela pessoa que nos fez o mal naquela vida. Então, nós precisamos buscar perdoar para que possamos nos libertar dessas algemas, né? Dessas algemas junto dessa situação que nos corrói dia a dia, vai corroendo. E a gente não vai percebendo, mas corrói, né? Então, nós temos que nos libertar daquela situação, daquela pessoa, porque muitas vezes, gente, a pessoa que nos fez mal, que nos ofendeu, ela está vivendo a vida dela, ela nem tem noção da gravidade que ela fez para a gente. Ela está lá vivendo a vida dela. E a gente está aqui, pensando nela, pensando naquela situação, sabe, sofrendo, nós estamos amargurados, né? E a pessoa está lá, vivendo a vida dela. Então, nós precisamos realmente buscar as alternativas, né, para que a gente possa sair dessa tristeza, desses dias nublados, porque a gente perde mesmo a esperança, porque aquele sentimento que nós sentimos, ele vai corroendo a gente. E aí nós vamos perdendo a esperança, nós nem conseguimos acreditar mais no outro. Parece que a gente perde a credibilidade, perde a confiança no outro, aí a gente começa a imaginar coisas que nem existem. A pessoa fala uma coisa, a gente entende outra, porque a gente está tão carregado, nossa mente está nessa situação, que a gente começa até a confundir as coisas, porque a mente fica ali rodando, né? E nós já sabemos, né, que nada acontece por acaso. Então, se a pessoa ofendeu, se ela errou com você, existe um porquê. Nós não sabemos exatamente o porquê, mas cada um vai responder por aquilo que faz. Deixa eu passar aqui, peraí. E vamos falar sobre o auto-perdão, né? Quem precisa aqui se auto-perdoar, né? Porque a gente fala muito de perdoar o outro, mas a gente também precisa se auto-perdoar, né? Porque muitas vezes a vergonha, o remorso, a culpa, eles nos acorrentam ao passado. Então, a gente também precisa se auto-perdoar, porque eu posso até perdoar o outro, mas como eu não vou me perdoar? Se eu consigo perdoar o outro, se Deus me perdoa, o que Jesus falava? Eu te perdoo, vai, não peque mais. Então, se eu consigo perdoar o outro, eu também tenho que me perdoar.
Então, a gente pode fazer um diálogo interno. Eu me perdoo porque eu não tinha informação sobre aquela situação, sobre aquele assunto. Eu me perdoo pois eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu me perdoo pois eu já não sou a mesma pessoa, hoje eu tenho consciência. Então, nós precisamos nos perdoar também para nós não criar uma obsessão, porque a gente pode se auto-obsediar devido aos pensamentos negativos. Então, a gente precisa também se libertar. Porque a culpa, gente, ela pesa, ela trava a gente. Então, perdoe-se, porque você merece se libertar de toda essa dor, de todo esse peso e de toda essa angústia, tá? E quando eu falei aqui dos tratamentos, das orações, quantas vezes precisamos fazer isso? Quantas vezes forem necessárias? A dor, gente, a dor não se mede. A dor, ela é para ser curada, ela é para ser auxiliada até a gente conseguir transformar e fazer a resignação. Então, e se eu quero pedir um perdão para alguém desencarnado, a pessoa desencarnou, né? Então, nós já não estamos com a pessoa mais aqui, né? Ou era um ente querido, ou é um desafeto. Eu não estou mais aqui com a pessoa. O que eu posso fazer? É o mesmo caminho, gente. É a oração. É orar para que aquela pessoa encontre o caminho dela na pátria espiritual. É pedir para que Deus, para que Jesus abençoe essa pessoa. É falar com todo o nosso coração para esse ente que desencarnou. É vir à casa espírita pedir o tratamento espiritual para essa pessoa também. Tá? Porque tem esse tratamento, é fazer o evangelho no lar e nas vibrações finais pedir para aquela pessoa, não com desespero, mas com amor, pedir que a espiritualidade a envolva, que ela encontre o caminho dela e pedir perdão, sim, para essa pessoa, quantas vezes forem necessária. E a gente pode fazer o quê? Eu já não estou com aquela pessoa, eu não tenho como fazer mais nada, vamos fazer um trabalho voluntário, vamos trabalhar numa ONG, numa casa espírita, né? Já que nós não estamos com aquela pessoa, vamos buscar fazer o bem, dar nossa contribuição como filhos de Deus, né? Vamos fazer a oração, mas também vamos fazer um movimento no bem, né? Já que a gente não tem mais a oportunidade de não estar com a pessoa, mas vamos fazer o bem ao próximo. A ponte que nos liga a Deus não é o próximo, não é nossas atitudes. Então, vamos doar aquele amor que a gente não conseguiu ou não deu para aquela pessoa naquele momento, mas vamos colocar esse amor em movimento do próximo. O próximo também merece receber, né? Então, vamos transformar essa dor que nós estamos sentindo no momento em uma ação benéfica para o próximo. Imagine a pessoa lá, ela, quando souber, ela vai ficar muito feliz do movimento que nós estamos fazendo para auxiliar o outro. E aqui eu trouxe algumas frases, né, para a nossa reflexão. Então, assim, ó, se quiser ser feliz por um dia, vingue-se. Mas se quiser ser feliz por uma vida inteira, perdoe. A mágoa, ela me coloca na mão do outro. E perdoar é recuperar o poder sobre mim. Ou seja, se você não perdoa quem te feriu, essa pessoa ainda tem poder sobre sua paz. E embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase nos lembra que o passado não pode ser alterado, mas o futuro está sempre aberto. É uma frase de Chico Xavier. E para finalizar, gente, Jesus, no momento mais doloroso da sua vida, que ele estava sendo crucificado, ele pediu para Deus: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Jesus que vem ensinar e vivenciar o amor, a paz, a igualdade, a humildade. Se Jesus pediu para que Deus nos perdoasse, quem somos nós para não perdoar o próximo? Então fica aqui essa reflexão para nós essa noite. Muito obrigada pela presença de todos, que Deus abençoe cada um de vocês.